Nós vamos ter mais daqui a pouco. Aleluia. Bom dia, irmãos. Meu nome é Zardini. Vim andar com o pastor Gustavo nessas mudanças que aconteceram. 2 dias antes, Paulo, da mudança, eu entrei no meu quarto e o Espírito Santo me falou assim: esse ano você vai andar com... Na verdade, foi no finalzinho do ano, foi antes da virada isso. Esse ano que inicia, você vai andar com o pastor Gustavo. Eu falei para o Senhor: eu não mexo com nada disso. Eu não procuro pastor Naor, não vou falar com o pastor Gil. Imagina eu chegar no meu pastor e falar assim: eu quero andar com outro pastor ali, porque Deus me falou isso. Aí eu falei: não mexo com isso. Se isso é do Senhor, o Senhor vai fazer, eu não mexo com isso. Todo mundo sabe como pega mal. Querer mudar de célula pega mal, não pega? Pega. É ruim. Eu sei que muita gente muda. Mudar de rede também pega. Aí 2 dias depois eu recebo a notícia. Aí eu entendi. Deus não estava falando para eu fazer algo. Deus estava me contando: você vai andar com o pastor Gustavo. É porque Deus sabe tanto que eu sou duro com mudança, assim, sabe? Ele me conta antes para ir me preparando. Mas graças a Deus, para mim é uma grande alegria estar aqui. O pastor Gustavo é uma grande bênção de Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Deixa eu iniciar minha palavra com Atos 2, 20 e 24. Tem uma água aqui que eu nem sei se é minha. Se você pôr a boca, ninguém mais quer. Atos 20, 24. Não. 20, 24. É melhor você abrir aí. 20, 24. Atos 20, 24. Isso. Bom, olha o que Paulo fala: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê, irmãos? Para testemunhar do quê? Do Evangelho da Graça. Mas ele continua dizendo: agora sei que todos vós, em cujo meio passei, me fazer do quê? Fala: pregando o reino. Então Paulo pregou o Evangelho da Graça e ele pregou o que mais? O reino. Aí ele diz que aquele pessoal não os veria mais, porquanto vos protesto, minha voz está afinando, que é isso? Vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos vós. Olha, Paulo está falando com crente, né? Uma expressão pesada falar isso para irmão, né? Mas enfim, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Outra versão diz, verso 27 ainda, mano. Outra versão diz: todo o plano, todo o propósito de Deus. Não apenas o Evangelho da Graça, mas eu introduzi para você todo o contexto pelo qual o Evangelho da Graça teve que ser manifestado. Qual que é o objetivo final do Evangelho da Graça? E Paulo diz que ele anunciou todo o desígnio de Deus. Ele continua: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Bom, que aí nós ficamos sabendo que ele está falando de crente. Volta lá no verso 28. Atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o pastor Aloísio constituiu líderes de célula. O pastor Aloísio constituiu pastores. Quem que constituiu os bispos, os pastores? O Espírito Santo. Aí ele continua: para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Verso 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, fala entre vós, no meio da igreja, porque está falando com a igreja, entre vocês, vai acontecer o quê? Entre o povo de Deus vai aparecer o quê? Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vocês mesmos, outros pastores de vocês, da turma de vocês aí, desse presbitério, dessa equipe de líderes,
Se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos com eles, atrás deles. Meu Deus, a Bíblia parece jornal, notícia de hoje. Portanto, faça o quê? Fala, vigia, crente. Lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Tá bom. Acho que tá bom. Então, o que eu quero fazer hoje com vocês é falar do Evangelho da Graça e anunciar todo o desígnio de Deus. Por isso eu pedi para o pastor que a palavra vai até 3 horas. Porque todo o desígnio de Deus, eu acho que 3 horas ainda é pouco. Eu vou embora. Quem fica no lugar dele lá para mim? Glória. Eu tenho Bíblia aqui, irmão, não tem problema não. Glória a Deus. Amém. Romanos 8, 29. Veja bem, irmãos. Eu quero falar com vocês sobre 2 homens que viram o propósito de Deus. Fala, 2 homens que viram o propósito eterno de Deus. Se eu afinar minha voz de novo, eu vou. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja bem, deixa o 29. Antes de falar do propósito eterno, eu quero falar sobre o Deus que te predestinou, mas o Deus que te conheceu antes de predestinar você, Hugo. Deus não te escolheu sem saber a peça que você era. O Deus que de antemão, detalhadamente, sabia tudo sobre você. E pasmem, mesmo assim, te escolheu. Nós escolhemos se gostamos do que conhecemos. Se vai dar trabalho, você não escolhe. Não é verdade? Se vai dar prejuízo, você não escolhe. Tem vezes que querem mandar pessoas para andar conosco. O ano passado me mandaram um rapaz para andar comigo. Rapaz, assim, ele, não vou nem contar as coisas que ele fazia. Ele foi expulso da igreja 2 vezes. No tempo da lei e no tempo da graça. Esse é campeão. Não, ele passava por profeta. Mandava mensagem para as irmãs que ele falava que eu sou profeta de Deus, não sei o que. Deus me revelou seu telefone. E começava a falar os detalhes da vida da irmã, porque ele estava lá no meio, conhecia, né? Eu não sei quem que é pior, se é as irmãs ou se é ele. Aí muitas caíram na conversa dele. No passado, quando ele foi expulso a primeira vez, ele falava para as irmãs que ela estava com câncer no útero. E que elas deviam ir num parque, lá no parque apareceu um profeta e ela devia ter relação com aquele profeta para ela ser curada. Moças de 16 anos, 14 anos. Deu polícia no meio do negócio. Aí ele voltou, estou arrependido. Aí com quem que bota? Comigo. Aí eu falei, beleza. Só que o cara era monstro, ele mandava 40, 50 pessoas para o encontro. Tudo com essa tática. Às vezes ele fazia coisa boa com essa tática, sabe? Falava, vai passar, eu sei que você está precisando de Deus. A pessoa, estou mesmo, todo mundo está precisando de Deus, né? Vai passar um profeta na porta da escola tal e vai te chamar para a igreja. Pode ir com ele, que eu que estou enviando ele. Aí ele chegava no dia lá, não sei porque eu estava passando aqui, me deu uma vontade de falar com você, e levava a pessoa para a igreja. Assim ele levava 40 pessoas para o encontro. Mas era problemático mais. Tomou dinheiro dos outros, fez enrolo. Falou para mim, pode fazer inscrição desse povo, segunda-feira eu te dou o dinheiro, eu tô, e não sei o que, o encontro está lotando, faz aí correndo para mim, é porque não dá tempo de eu chegar, e vai lá eu R$700 do meu bolso. Nunca mais vi os benditos R$700. E nem as pessoas. Se eu soubesse tudo isso que eu não sabia, o pastor não contou, ele não é bobo.
Foi contando parceladamente. Se eu soubesse, eu não tinha aceitado. Eu não tinha escolhido. Mas a Bíblia diz que o Deus que de antemão te conheceu, te predestinou. Lá em Efésios, fala que Deus fez todas as coisas pelo beneplácito da sua vontade, pelo conselho da sua vontade. O que é esse conselho? Deus fez uma conferência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse conselho eles estavam planejando a criação. Foi nesse dia que Deus conheceu de antemão a nós. E nesse dia, ele foi vendo, vamos fazer Adão, e vamos dar para Adão um livre-arbítrio. Ele vai ter uma escolha. Ele vai poder escolher entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E não é de mentirinha. Ele realmente vai poder fazer uma escolha. E nós não vamos interferir. Aí o filho fala, mas a serpente que o Senhor expulsou do céu, Satanás, está lá na terra. E entrou na serpente. Você está vendo que ele vai enganar Eva? Estou vendo, filho, mas nós não podemos interferir. Satanás interfere, Satanás usurpa, mas eu e você não podemos interferir na decisão dele. Eu falo, mas será que ele vai resistir à tentação? E Adão cai, junto com Eva. Aí eles ponderam, e agora? Acabou tudo. Não, agora temos que pagar um preço. Porque Adão pecou, o salário do pecado é a morte. Então para que nós vamos fazer eles, Deus, Pai? Nós vamos matá-los assim que nós o fizermos, porque eles vão pecar. Você está vendo aí, no nosso backtest, quem mexe com o mercado de renda variável, a backtest, testando uma estratégia. Você está vendo que ele vai falhar, para que nós vamos continuar com isso? Não, mas nós vamos pagar o preço do pecado. E o filho, então, percebe que ele haveria de ser dado. O interessante, presta atenção, que lá em 1 Pedro 1,18, diz que nós fomos salvos, resgatados do nosso fútil procedimento, pelo precioso sangue do Cordeiro, que foi derramado antes da fundação do mundo. Verso 20. Verso 19, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, como de Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, fala, antes da fundação do mundo. Deus não apenas te conheceu antes da fundação do mundo, Ele também conheceu o sangue antes da fundação do mundo. E por isso Ele te predestinou, por isso Ele permitiu Ele escolher você. Mas aí, eles foram vendo como que seria. Ele viu toda a história, até chegar o dia em que o sangue que foi conhecido antes da fundação do mundo, seria manifestado. Eu fico pensando, se o sangue foi manifestado no final dos tempos, há 2000 anos atrás, o que é hoje então? Final dos tempos, certo? Mas veja bem, então Jesus estava vendo que ele ia ter que sofrer por você lá na cruz. Ele viu a dor, o Pai sentiu a dor naquele dia, daquela conferência, do conselho, do beneplácito, da sua vontade. O Pai viu o que ele teria que pagar. Ele não só conheceu o seu pecado, mas conheceu o preço que ele haveria de pagar. Ele tinha tudo para falar, não vamos mexer com isso. Não vamos mexer. Aí eles viram que um dia você aceitaria Jesus. Só que eles viram que você caiu em pecado semana passada. Eles viram as suas fraquezas, os seus medos, suas derrotas, suas inconstâncias. Deixa eu te falar uma coisa. Seu fracasso, seu pecado, não pega Deus de surpresa. Muitas pessoas talvez pensam que, ou sentem que já decepcionaram a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem como se decepcionar com você.
Ele conhece o seu pior, melhor do que você mesmo. Ele conhece a sua desgraça mais profundamente do que você mesmo. Seu medo de liderar, seu medo de dar resposta. O rapaz falou para mim, eu sei que eu tenho um chamado para ser pastor, mas eu sei que eu não vou dar conta. Deixa eu te falar uma coisa, o Deus que te escolheu, que te chamou, sabe da sua pobreza, da sua miséria, da sua incapacidade. Ele te escolheu sabendo de tudo isso. Eu sei que nós escolhemos quando nos agrada, nós escolhemos quando é bom. Vai jogar futebol, tem que dividir o time. Eu só jogava porque eu era o dono da bola. E não é de mentirinha não, era mesmo. Era mesmo. E muitas vezes mesmo sendo o dono da bola. Eles me passavam para trás, você está de próximo. E nunca. Porque escolhemos os bons. Mas Deus escolheu as coisas loucas, que nada são. E Ele te escolheu também, porque aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O fato é que você não frustra a Deus, você não espanta a Deus com o seu pecado, quando você falha. Deus não fica decepcionado com você. Mas o outro fato também é que Deus não dá tiro errado. Se Ele te escolheu, é porque você já deu certo, porque você já venceu, amém? Qual que é o propósito eterno de Deus? Então Deus que nos conheceu, nos predestinou para algo. Então Deus estava ali na conferência, e chegou a vez do Espírito Santo. Você está vendo o Espírito Santo? Ele vai te trocar pela televisão, nem sei, viu? Ele vai te trocar pelo celular. Ele vai te trocar pela pornografia. Ele não gosta de ler a Bíblia, Espírito Santo. Ele vai ser uma péssima companhia para você. Ele vai te entristecer. Muitos deles vão te apagar. E o Espírito Santo, o Filho e o Pai tinham que tomar uma decisão. E em Gênesis 1:26, ele declara qual foi essa decisão que ele tomou. Então Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tem ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai a terra, enchei-a, sujeitai-a. Aleluia. Veja bem, então Deus tomou uma decisão: façamos o homem à nossa imagem, conhecendo, sabendo das nossas fraquezas e fracassos. Ele decidiu nos criar, Ele decidiu pagar o preço. Por quê? Porque Ele te conheceu. Porque ao te conhecer, eu não sou Vitor Azevedo, mas eu vou falar, Ele se apaixonou por você. Deus ficou na sua. Deus te amou de tal maneira que decidiu te criar. Você nem existia. Deus só te visualizou e falou: não vivo sem. Vou criar e vou pagar o preço para ter. Eu quero para mim. E o propósito para o qual Ele te criou, como diz lá em Romanos, só mais um versículo para encerrar essa parte. Romanos 11:2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão o quê? Deus não rejeitou a quem de antemão conheceu. Tem gente, o pastor Naor conta, né, que uma vez ele estava namorando, passou no vestibular, e ele rapou a cabeça. A moça conheceu a careca do pastor Naor, e o rejeitou.
Às vezes nós rejeitamos à medida que vamos conhecendo, mas Deus não rejeitou você, a quem Ele conheceu de antemão, e a quem Ele conheceu profundamente. Deus sabe das suas misérias melhor do que você mesmo, irmão. Mas veja bem, o propósito de Deus, em linhas gerais, ele é muito profundo, envolve Satanás, porque Deus nos criou para expulsar Satanás da terra, porque quando ele caiu, ele veio para a terra, e a terra ficou sem forma e vazia, e no universo há um questionamento: quem governa a terra? Quem governa sobre a terra? Porque Deus não fez a terra daquela forma, e Deus então cria o homem, restaura a terra, ele aparece a parte seca, as águas se juntam para cá, e ele cria o homem do pó da terra. Vou dar para o homem o que o diabo quis tomar, a minha imagem, e esse homem vai crescer, vai multiplicar, vai encher a terra, e vai expulsar Satanás da terra, porque a vontade de Deus não é feita na terra como no céu, porque quem governa sobre a terra é Satanás. Deus então cria o homem à sua imagem, semelhante a Jesus, porque a imagem do Deus invisível é Cristo. Deus nos faz para sermos semelhantes a Cristo, e diz para nós dominarmos a terra. Só que antes do homem comer da árvore da vida, que Apocalipse diz que é Cristo, o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nesse dia ele passa então para Satanás o governo sobre a terra. Satanás, quando vai tentar Jesus lá no deserto, ele fala o quê? Se prostra, me adora, e eu te darei os reinos da terra, porque um dia eles me foram entregues. Quem que entregou os reinos da terra para Satanás? Antes Satanás estava usurpando a terra, agora Satanás está legalmente governando sobre a terra, porque Adão entregou. Só porque o segundo Adão veio e tomou toda a autoridade nos céus e na terra, e o deu à igreja. Hoje ele é novamente usurpador, mas parte do propósito profético é nós sujeitarmos, governarmos, avançarmos com o reino, de casa em casa. Naquele bairro, onde havia um bar na rua daquela célula, agora o bar fecha, o reino avança, entende? Mas eu quero focar em duas coisas que engloba tudo isso também, mas que é mais central no propósito eterno. Que Deus nos criou para sermos uma casa, uma família de filhos semelhantes a Jesus. Deus me dá graça para falar tudo que eu tenho que falar. Deus nos criou para sermos uma casa de filhos semelhantes a Jesus. Deus nos criou para nos parecermos com Ele. Vou parar de andar, os irmãos vão ficar tonto daqui a pouco. Deus nos criou para nos parecermos com Ele. Lá no Jardim do Éden, que é um protótipo da casa de Deus, aonde havia uma célula, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Adão e Eva. E Deus fala para Adão: vim fazer uma célula aqui na sua casa, você é meu anfitrião, Jardim do Éden, casa que eu te dei. Nosso alvo é crescer e multiplicar, viu, Adão? Nosso alvo é avançar. E o interessante é que os rios que correm pelo Jardim do Éden, tem 3 pedras preciosas, que é o ouro, o bidélio e 3 materiais preciosos, né? O ouro, o bidélio e pedras preciosas, diamantes, rubis e etc. A jaspe e por aí vai. O interessante é que o que havia no Jardim do Éden, em matéria-prima, que precisava ser garimpada, lá em Apocalipse, se manifesta como a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém é feita desses 3 materiais. E você vai perceber que em toda a Bíblia, o ponto central, a história central da palavra de Deus é a casa de Deus, que Deus está edificando uma casa para Ele, que Deus está edificando um povo para si, propriedade exclusiva, a sua imagem, a sua semelhança, um povo que expressa Cristo. Cristo é o centro desse propósito. Nós somos criados à imagem de Deus, e a imagem do Deus que não se vê com os olhos, se fez carne, é o próprio Cristo, é a imagem do Deus invisível, é o verbo de Deus. Então Deus quer uma casa para Ele, amém, irmãos? E eu vou falar agora sobre 2 homens que viram o propósito eterno. No Velho Testamento, Davi. No Novo Testamento, Paulo.
E o mais impressionante é que tanto Davi quanto Paulo são homens da graça. Davi conheceu a graça no tempo da lei. Davi viveu na graça, na dispensação da lei. Ele mesmo disse: a tua graça é melhor do que a vida. Porque somente quem experimenta a graça pode enxergar o propósito eterno. Mas antes disso, eu quero fazer um paralelo lá em Ageu 1. Ageu 1, verso 3, 2, 3. Ageu 1, 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Tem quem está falando? Deus. O que ele diz? Este povo diz, Deus está falando para Ageu: Ageu, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Será que tem pessoas na nossa época que dizem uma coisa dessas? Tem. Desculpa, eu não vou falar coisas assim floridas não, viu? Algumas são doídas. Pastor, eu não posso liderar mais não. Não é meu tempo. Não é o tempo. Não é o tempo de eu liderar. É o tempo de eu edificar a minha casa. É o tempo de eu trabalhar. Eu vou casar. Eu vou fazer um concurso. Não veio ainda o tempo de eu edificar a casa do Senhor. E o Senhor responde, verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, dizendo, 4. Acaso é tempo de vocês habitardes em casas apaineladas, enquanto a minha casa, esta casa, permanece em ruínas? É tempo de você morar numa casa de luxo. É tempo de você cuidar da sua própria casa, ao passo que você vai deixar uma célula fechar. Você vai entregar um discipulado e deixar os irmãos desencorajados, porque você quer buscar o seu melhor, sei lá, porque você vai cuidar da sua vida. A gente tem que lançar outro slogan: sua vida é problema meu. Sim. É problema uns dos outros. O Novo Testamento é um Novo Testamento que fala da vida compartilhada, uns aos outros, uns dos outros, orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, servi uns aos outros, jejuai uns pelos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Só não fala vai cuidar da sua vida. Ou então, vai cuidar da sua vida é minha, sua vida é minha, sua vida é minha, sua vida é minha, e a minha vida é sua, minha vida é sua, minha vida é sua. Aí sim você pode cuidar da sua vida, daquelas tantas vidas que é sua. E tem alguém que cuida da sua. Babaca. Mas veja bem, presta atenção. Então continua. Deus então continua dizendo: ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o seu passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. O que está acontecendo aqui? Algo acontece com esse povo, por eles não amarem a casa de Deus. Eles plantam muito, mas colhem pouco. Eles comem, mas não mata a fome, bebem, mas não mata a sede, veste, mas não aquece, trabalha, recebe salário e põe num bolso furado. Zardini está parecendo meio pregação da lei, porque quer dizer então que eu tenho que fazer algo para Deus, para Ele me abençoar? Não é pregação da lei não, meu querido, é um princípio espiritual, porque ninguém pode ter satisfação na vida se ignorar o motivo pelo qual você foi criado. Você foi predestinado para esse propósito. Você não tem como ser feliz fora do propósito.
Agora, a graça está aqui, ó. Esse povo semeava muito, mas colhia pouco. Quem que dá semente ao que semeia? Quem que dá pão de alimento? Quem que dá água de graça para você beber? Quem que te veste melhor do que os lírios dos campos? Não é o Senhor? Quem que te dá provisão, trabalho, emprego? É o Senhor. Mas como a sua vida não está alinhada com o propósito eterno de Deus, você transforma a graça de Deus em vã. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Paulo diz, a graça que me foi concedida não se tornou vã. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Aguenta aí, 3 da tarde eu chego lá. Vamos lá. Aí o Senhor continua, verso 7 fala, considere a sua vida, considere o seu passado. Verso 9, pula aí, vamos. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Por que que está acontecendo? Por que que eu como e não mata a minha fome? Eu trabalho, prestei concurso, meu sonho era isso, agora parece que isso não tem graça. Larguei de liderar para conquistar isso, mas agora parece que não me basta, não me serve, não está matando a minha fome, não está me satisfazendo. Por quê? Por causa da minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês vive correndo por sua própria casa. Vive correndo pela sua vida, cuidando da sua própria vida. Só porque teve um homem que viu a casa de Deus. Davi, impressionantemente, lá em 1 Samuel 6:9, ele segunda Samuel, irmão, eu estou ruim de Bíblia hoje. 2 Samuel. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Fala, a arca do Senhor. Qual que era a inquietação de Davi? Qual que era a preocupação de Davi? Como eu vou fazer para pagar aquela conta? Meu Deus. Como eu vou fazer para conquistar isso, conquistar aquilo? A preocupação de Davi é como virá a minha presença de Deus, a arca de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, é muito bom ansiar pela presença de Deus. E Davi, ele buscou a arca da aliança e colocou ela numa tenda. Só porque Deus não fala nada para Davi quando ele faz isso. Mas Davi não para por aí. Davi no capítulo 7 agora, mano, mesmo 2 Samuel 7. Meu Deus. Sucedeu que habitando o rei em sua própria casa, fala própria casa. Gente, a Bíblia é um livro assim bacana, né? Você percebe que os temas, parece que Deus, né? Própria casa. Lá em Ageu tinha uma galera correndo por sua própria casa. Davi então estava em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Assim como aquele povo de Ageu, Deus foi gracioso com Davi. Lá em Ageu, Deus deu semente, deu pão, deu roupa, deu trabalho, deu tudo, sim ou não? Deus deu descanso para o povo de Ageu, mas o povo de Ageu saiu do descanso, não tendo o coração em Éden. Lembra que eu falei que Éden é um protótipo da casa de Deus? É no Éden que Deus descansou, é no Éden que significa jardim de delícias, de prazer. É na casa de Deus, meu irmão, que você vai ter satisfação para a sua vida, não importando com o tanto que você tem. O mais importante é que você tem satisfação. O que você prefere? Ter sono para dormir naquela caminha simplinha que você comprou nas Casas Bahia, ou ter uma cama de 10 mil reais, insônia? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Bom mesmo é poder dormir no barco, né?
Veja bem, Davi então disse ao profeta Natã, nem foi para Deus que Davi disse, Deus ouve a conversa paralela, viu, irmãos? Eu ia falar uma bobagem aqui, mas deixa quieto. Olha, eu moro em casa de cedro, Natã, mas a presença de Deus está numa tenda. A presença de Deus está num lugar de visita. Veja bem, tenda, alguém mora em tenda? Não, tenda é um lugar que você arma para fazer alguma coisa ali, sim ou não? É provisório. Tem irmãos da tenda, sabia? Tem irmãos que amam a presença, mas não edifica a casa. Ama um retiro como esse, presença de Deus, sai daqui avivado, vamos liberar. Não quero edificar. Eles querem uma tenda. Deixa eu te falar uma coisa, não seja um crente que ama a visitação de Deus, que trata Deus como visita. Vamos edificar uma casa para Ele morar com a gente. Amém? E isso é que tocou o coração de Deus. Então Davi comenta, sabe, Tiago, eu moro numa casa, minha vida está tão boa, sabe? Mas a casa, Deus, precisa ficar uma casa para Deus. Aí o que acontece? Verso 5, verso 4. Porém, então a conversa acabou por aí, mas naquela noite, Deus chegou, ô Natã, por acaso eu estava ouvindo a sua conversa com Davi, ele falou que quer construir uma casa para mim, foi isso? Você vai lá no Davizão, você vai falar o seguinte para ele, vai lá no Davi e fala assim, você vai me edificar uma casa para habitação? Ele continua, Davi, verso 6, porque em casa nenhuma eu habitei desde o dia que eu fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas eu tenho andado em tendas, Davi, igual a tenda que você me colocou. Em todo lugar que eu andei, Davi, eu jamais falei com os filhos de Israel alguma palavra com qualquer membro de qualquer tribo, dizendo, por que vocês não me edificam uma casa? Davi, como é que você descobriu que o meu desejo é ter uma casa? Eu nunca morei numa casa para você deduzir, acho que Deus quer morar em casa. Pelo contrário, Davi, eu sempre morei em tenda. É mais óbvio você achar que eu queira morar numa tenda. Eu nunca contei para ninguém, Davi, que eu quero morar numa casa. Como é que você descobriu isso? Por isso que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Agora, você vai lá no meu, verso 8, você vai lá no meu servo Davi e vai dizer o seguinte, eu tomei de trás das malhadas, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel, eu fui contigo por onde quer que você andou, eu eliminei os teus inimigos, fiz grande o teu nome, Davi, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei. Prepararei lugar para o meu povo, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não sejas perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligem como dantes. Aí ele deixei descanso sobre os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele te fará uma casa. E ele faz uma aliança com Davi. Quando você quer edificar a casa de Deus, Ele vai lá e faz a sua casa. Eu vou te fazer uma casa, Davi. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, e que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aí aqui continua dizendo, que mistura Salomão com Jesus, e vira meio que uma profecia a respeito de Cristo, porque Davi se torna então pai de Jesus. Mateus 1:1, filho de Davi, filho de Abraão. Davi se torna peça-chave para que Jesus venha para a terra para edificar a casa de Deus.
para que Jesus venha para a terra, para cumprir de fato a realidade da edificação dessa casa, que não é casa feita por mãos humanas. Salomão edificou a casa para Deus, e toda vez que a casa é edificada, a glória de Deus enche a casa. Foi o que aconteceu. Logo em seguida Salomão edifica, e após ser edificado ele faz uma oração, e a glória de Deus encheu o templo, e a casa de Deus foi cheia com a presença de Deus, e eles cantavam dia e noite: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mas quando Jesus, que é realmente o filho de Davi, vem, ele diz: essa casa, feita por mãos humanas, era apenas um símbolo, eu a destruirei e construirei outra casa, que é a casa de crentes, de pedras vivas, fundamentada na pedra angular, que é Cristo. Veja bem, que tipo de homem, de mulher você vai ser. Quando eu me converti, logo eu descobri, existe dois tipos de crente. Existe crente que ama a Deus, existe crente que não ama a Deus. E amar a Deus é dar respostas ao amor revelado a você. Ou seja, o crente que entendeu a graça, mas ainda assim não ama a Deus e a sua casa, ele está dizendo o quê? Desprezo a graça de Deus. Torno a graça de Deus vã, porque o resultado da graça em nós é amor pelo Senhor. O resultado da graça de Deus em nós é entrega, é consagração, é edificar a casa. O crente que diz conhecer a graça, mas despreza a casa de Deus, ele tornou a graça de Deus vã. Outro homem, como é que eu começo isso agora? Eu não sou um bom pregador, você vê que eu não tenho aquela coisa assim que parece que tem conexões, né? Mas eu vou falando. Veja bem, Davi então foi esse homem, que você possa clamar: como virá a minha glória de Deus, nessa casa que eu estou edificando para Ele, nessa célula que eu estou edificando, que a presença de Deus se manifeste aqui. Existe dois crentes, vai ter um crente que vai pôr a mão na sua cabeça, e nada acontece. Vai ter um crente que põe a mão na sua cabeça, e porque você é casa de Deus, a glória se manifesta. Vai ter crente que abre a boca e nada acontece. Vai ter crente que exala a presença de Deus. Todos são iguais. Agora, quem que escolhe qual tipo de crente você vai ser? Você. Você. Paulo é um homem que viu a glória de Deus, que viu o propósito eterno de Deus. Efésios 3, vamos começar por Efésios 3. Eu fiz umas anotações aqui, vamos ver se elas me ajudam. Efésios 3. Oh Deus, hoje a glória de Deus vai cair nesse lugar, amém, irmãos? Olha lá, Paulo. Ele viu a casa de Deus. 3, tá bom, pode mandar bala. Por essa causa, Paulo, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Qual causa? Por causa do plano eterno de Deus. Paulo está preso. E ele diz: por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, no capítulo 1 de Efésios. Pelo que, quando ledes, podeis compreender meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas Davi teve vislumbre, Paulo. Como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos, profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça a mim concedida, segundo a força do seu poder operante em mim, né? A mim, menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério deste século, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Verso 10. Para que pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa no 10, 11 lá. Veja bem, o propósito eterno de Deus é a igreja. Fala, a igreja. Fala, a igreja. É a coisa mais importante da terra. Fica comigo, cansa não, desiste de mim não. A igreja é a coisa mais importante da terra. E fala que a igreja vai manifestar para os principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Tem gente falando que a multiforme sabedoria, Deus se manifesta de várias formas, Hugo. Porque Deus tem a multiforme sabedoria. Então tem vários estilos, tá bom, seja do jeito que você quiser. Tem gente que fala, tem gente que é alternativo, tem gente que é assim. Irmão, se você quiser tatuar o branco do oi, você tatua. Mas o importante é ver o propósito eterno de Deus. E a multiforme sabedoria aqui, não é essa bobagem de estilo não. Porque será que Deus está preocupado em manifestar estilo? De gente, uns esquisitos, outros mais ainda. Eu vou manifestar para os principados e potestades a esquisitice do Hugo, a chatice do Zardini. Está entendendo? Não é isso. A multiforme, a multimaneira que a igreja se manifesta. Em Efésios a igreja se manifesta como um exército, a igreja se manifesta como a casa, a igreja se manifesta como a família, como um novo homem, como a noiva. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. Mas veja bem, fala a igreja, em sua multiforme sabedoria, é o centro do propósito de Deus. E Paulo foi o segundo homem que viu isso. E eu quero agora finalizar a minha palavra falando sobre as consequências, os frutos dessa visão que Paulo teve, que ele viu a igreja. E como que Paulo decidiu viver após ter visto a igreja. Veja bem, lá em Filipenses 1, fala glória a Deus. Filipenses 1, verso 12. Já pode pular no 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, fala, fruto para o meu trabalho. Paulo está dizendo o seguinte, se Paulo está dizendo o seguinte, o morrer para mim é o quê? Lucro, porque eu amo a presença de Deus. É de fato lucro. Morrer não deveria ser para nós um medo. Imagina, você está agora lá nos céus, vendo a Cristo face a face. Tem alguma coisa na terra que te dá vontade de querer viver? Se eu te perguntar, por que você não quer morrer hoje? O que você vai me responder? Porque eu tenho tanto para realizar meus sonhos, eu quero conhecer o mundo, e eu preciso casar, ganhar dinheiro, e não sei o quê. Deus me deu a vida para eu desfrutar. É mais ou menos isso? Aleluia, né? Mas Paulo diz o seguinte, o morrer para mim é o quê? Lucro. E o viver é o quê? Cristo. Só que ele começa a explicar o que significa o viver é Cristo. E ele continua explicando. O que ele diz? Então, se eu continuar vivo na carne, se continuar vivo na carne, traz fruto para o meu trabalho, fala fruto para o meu trabalho. Porque para mim viver é Cristo, então eu quero encher a terra de Cristo. Ou seja, lá no meu bairro tem um monte de casa vazia, tem um monte de gente que não tem Cristo habitando nele. Então, como eu amo Cristo e eu quero encher a terra com Cristo, eu vou produzir fruto no meu trabalho, gerando frutos para Deus, porque quando eu gero pessoas para Cristo, eu estou enchendo a terra de pessoas cheias de Cristo, e estou cumprindo o propósito eterno.
Então, o único motivo, meu querido, para você estar vivo, é para que você trabalhe mais, produza mais fruto. Oh meu Deus, que palavra que está me deixando incomodado. Eu sinto, oh Deus, me ajuda. Tem uns que eu sinto que estão assim amando, outros que eu sinto que assim, mas amém. Aí Paulo fala, já não sei o que eu vou escolher, porque de um lado estou constrangido, eu tenho desejo de partir. Meu Deus, Paulo podia escolher. Olha a intimidade desse homem, se ele fala, me leva, Deus levava. Eu não sei o que eu vou escolher, porque eu estou, por um lado eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é de fato incomparavelmente melhor. Aí Paulo diz, mas por sua causa, pela causa de vocês, célula minha, por vossa causa, povo meu, por vossa causa, discípulos meus, por vossa causa, Imbira. É necessário eu permanecer na carne. É necessário eu continuar aqui. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, aleluia, para o progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vocês se gloriarem em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo de um modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando presente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes num só Espírito. Verso 28, deixa eu ver se tem alguma coisa boa para falar aqui, claro que tem, né, Bíblia. Ah, os versos 29 é lindo, olha, fala, eu amo tudo que a graça me dá, fala, tudo que a graça me dá eu amo. Agora lê em voz alta o versículo lá, 29. Essa palavra padecer é meio, né, assim, mas na nova versão NAA, né, que é a Bíblia que eu estou lendo agora, diz assim, porque pela graça de Deus foi concedido, porque vos foi concedido pela graça de, deixa eu ler logo, Filipenses, antigamente nos retiros, deixa eu contar uma coisa aqui, eu sou crente tem 20 anos, converti muito jovem, viu gente, eu tinha mais ou menos uns 14 anos, para menos, ai meu Deus, está na página de cá. Diz assim, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Falei, eu recebi a graça de sofrer por Cristo. O que é sofrer por Cristo? Se viver por Cristo é produzir fruto do trabalho, o sofrer por Cristo é a mesma coisa. Porque, abre lá em Gálatas, não somente de crer nele, né, mas também de sofrer por ele. Gálatas 4:19 diz assim, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Fala, meus filhos, por quem novamente eu estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Paulo está falando para a célula dele, meus filhos, por quem agora eu estou sofrendo dor de parto, até vocês se parecerem com Jesus, até Cristo ser gerado em vocês. Veja bem, se Paulo diz que ele está sofrendo de novo, é porque teve uma primeira vez, sim ou não? Sim. Quem sente dores de parto para gerar, sim ou não? Falei, eu fui chamado para gerar. Então Paulo primeiro, ele sentiu dores de parto por aquele pessoal, para quê? Para gerá-los para Cristo. Falei, eu devo sentir dores de parto para gerar pessoas para Cristo. E depois, falei depois, novamente, eu sinto dores de parto para gerar Cristo neles. Falo, o meu chamado
é gerar pessoas para Cristo. E gerar Cristo nas pessoas. Ganhar. Discipular. Aleluia. Presta atenção. Tudo que nós fazemos como igreja videira é para gerar pessoas para Cristo e gerar Cristo nas pessoas. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que nós fazemos é para gerar pessoas para Cristo e gerar Cristo nelas. Desde o encontro, a pessoa vem, é gerada para Cristo. Consolidação, já começamos a gerar Ele, gerar Cristo nele. Cursão, mais Cristo em você, meu querido. Lá na célula, mais Cristo nessa embira, mais Cristo. CTL, agora, meu amigo, chegou a fase de você também fazer a mesma coisa. Vamos embora. Lá em Efésios 4:11, Paulo diz o seguinte, abre lá para nós. Então Cristo veio, destruiu o templo feito por mãos humanas, né? Morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que Ele, após ter... Sobe um pouquinho, deixa eu ver o que fala lá. Aquele que desceu ao inferno é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Está falando da obra de Cristo. E após fazer isso, o que ele fez? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e o quê? Agora veja bem, para que Deus colocou essas figuras, esses homens na igreja? Deus colocou o apóstolo para ser apóstolo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Não. Deus colocou o evangelista para evangelizar, sim ou não? Não. Você falou não por causa da primeira, mas você não sabe por quê, né? Que não. Mas eu te explico. Porque a principal função de cada um desses homens é o que diz no verso 12. Esses homens foram dados com vistas, com o objetivo do treinamento, do aperfeiçoamento de cada crente, dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Fala para o seu irmão, o pastor, profeta, apóstolo, evangelista, mestre, eles foram dados para o seu treinamento, para treinar você, para você desempenhar o seu serviço, que é a edificação do corpo, da casa de Cristo. A casa de Deus é o corpo de Cristo, amém? Veja bem, alô, presta atenção. Impressionantemente, esses 5 ministérios, todos eles se resumem em 2 coisas: gerar pessoas para Cristo e gerar Cristo nelas. Evangelista gera pessoas para Cristo, profeta edifica, gera Cristo neles, amém? Pastor apacenta, gera Cristo. Edificar a casa de Deus envolve ir lá no mundo buscar pedras, transformá-las em pedras vivas, gerar Cristo nessas pedras. Agora não vamos edificar, porque essa pedra precisa ser lapidada, precisa da pastora Carlane dar umas, né? Você viu aquela pedra? Ela é muito paciente, porque eu já tinha mandado aquela pedra pastar. Eu não sou muito paciente não. Ela falou, eu te amo, né? É muito amor e pouco carinho com a pastora Carlane, você viu, né? Ama, mas carinho nenhum, né? É das minhas. Mas isso é o quê? É uma pedra viva, toda pontiaguda, esquisita, querendo coisas novas. E vem cá, deixa eu burilar essa pedra para encaixar na edificação da casa de Deus. Esse é o seu serviço, meu querido. Essa é a obra. E eu, mais uma vez, estou indo para o final. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Importa, existe um preço a ser pago para gerar filhos para Deus. Fala, a salvação é de graça. Para quem recebe. Quem pagou o preço da salvação, pagou um alto preço. Fala, a salvação é de graça para quem recebe. Mas para quem conquistou a salvação e para quem quer ser canal dessa salvação, existe um preço. Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, verso 10, eu acho que não estava aqui, mas eu acho que é isso.
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também pela sua vida se manifeste, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Entrar na morte. Eu sei que às vezes confunde, você fica confuso, cafuso, né, que nem diz o outro, por conta da graça. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, o que ele fez? Ele trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos. Imagina eu chegar lá no discipulado e falar do pastor, falar, olha, a graça de Deus não se tornou vã na minha vida, mas eu trabalho mais que vocês tudo. O Hugo trabalhou mais do que todo mundo nesse retiro. Fez mais inscrições. Graças a Deus ele abençoou-me. Estou te devendo, hein? Não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja bem, a palavra vã aqui significa sem depósito. Ou seja, ela vem, cai no chão e se desperdiça, porque não existe alguém para receber. É igual às vasilhas de Elias, lembra? O azeite, ele estava num copo, presta atenção, e ele era derramado continuamente. Enquanto havia outras vasilhas, o azeite estava aqui, e não acabava, estava aqui segurando, o negócio não acabava. Vem vasilha, enche a vasilha, sai. Enquanto tinha vasos para ser cheios com o azeite da graça de Deus, a graça de Deus não se tornava vã, ela continuava sendo derramada, continuamente, mas chegou o momento que acabou as vasilhas. Elias falou, acabou a vasilha? Acabou a vasilha. O azeite parou de fluir. A palavra vã aqui é vazio, destituído de homem. Incrível, porque o vaso é homem. Depois você vai lá no grego, vê tudo isso que eu estou falando, não vou abrir agora não. Destituído de um homem para ser cheio, para trabalhar mais. Que trabalho? O trabalho de Filipenses 1, porque é por esse motivo que eu estou vivo, para gerar filhos, para que o fruto aumente. Se tem um motivo para estar vivo, é para ganhar almas, para gerar pessoas para Cristo e gerar Cristo nas pessoas. Veja bem, um dia eu e você vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas antes de falar disso, 2 Coríntios, é segunda mesmo, viu? 5,14. Oh meu Deus, eu falei, lá nesse Nova Rede eu não vou ter fama de demorar na palavra. Eu falei, eu vou mudar de vida. 5,14. 2 Coríntios 5,14. 5,14. Pois o amor de Cristo, fala o amor de Cristo, nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos, 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem, fala, os que vivem, quem é os que vivem aqui? Fala, morrer é lucro, mas se estamos vivos, nós devemos como? Para que os que estão vivos não vivam para si mesmos, não vão cuidar da sua vida, você vai cuidar da vida dos outros, dos irmãos da sua célula, mas ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso, vai passando aí, deixa eu ver, verso 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando com sorte consigo o mundo. 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, vos rogamos, vos reconcilieis com Deus. Avança aí, querido, vai passando. Verso 1, olha só.
e nós, lê todo mundo esse versículo para mim. Quando é que você torna a graça de Deus vã? Quando você não assume o ministério da reconciliação, que é gerar pessoas para Cristo e gerar Cristo nas pessoas. Ele está falando disso. E ele fala, e nós na qualidade de cooperadores com Deus, eu te exorto, pelo amor de Deus, não receba em vão, não deixe a graça de Deus cair no chão e desperdiçar. Seja um vaso útil para receber a graça de Deus. Aleluia. A consequência do amor de Deus é que Ele vai te constranger a não viver para você. Agora, a coisa mais linda disso tudo aqui. A Bíblia diz que um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, amém? Vai abrindo aí, 2 Coríntios 5:10. E a Bíblia diz que nós vamos receber recompensa ou disciplina. Agora, o julgamento que começa pela casa de Deus, vamos ler isso aí, porque importa, fala assim, importa. Quem que está falando isso aí, irmãos? O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Ele está dizendo, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Fala, tem um tribunal. Vocês não estão querendo falar, né? Tem um tribunal que eu e você vamos comparecer. Mas a Ardina, eu pensei que esse trem de juízo, julgamento, não tinha mais para nós. Tem. Importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Assim conhecemos o temor do Senhor, e persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. 1 Pedro 4,17. Aleluia, xalabanaias. Porque, presta atenção, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Fala, a ocasião do juízo começa na casa de Deus, amém? Veja bem, aqui fala da salvação da alma. Fala, salvação da alma tem a ver com você se parecer com Jesus. Então tem a ver com a segunda parte daquilo que eu falei, que é gerar Cristo nas pessoas, sim ou não? Então, o juízo vai ser baseado em quê? Quanto de Cristo, pela graça, você gerou na terra e expressou. O que você fez com a graça de Deus? Você usou a graça de Deus apenas para aquela cura? Você usou a graça de Deus apenas para o... Sabe, irmãos, a salvação e as bênçãos da salvação, elas são... Acorda, presta atenção, eu estou encerrando de verdade. A graça de Deus, a salvação e as suas bênçãos é para consertar uma rota, porque o homem caiu. Mas o propósito da graça é Cristo ser gerado na terra, a casa ser edificada. E quantas pessoas não pegam a graça para edificar a sua própria casa? E nada de errado com isso, porque Deus quer isso para você. Mas o juízo não vai ser, nossa, que gracinha, pela graça você ficou milionária, parabéns, entra no gozo do seu Senhor. Não vai ser assim. Ainda que Deus vai fazer isso com você, amém? Para que você possa, de forma mais abundante, gerar pessoas para Cristo, pagar um encontro nelas, amém? E depois gerar Cristo nelas, aleluia? Pagar o cursão, pagar o CTL. Estou falando para você pagar não, mas tem uns lá que precisa, se você quiser pagar, deixa Deus te usar. Mas veja bem, a Bíblia diz o seguinte, que 2 Pedro 3:9. Pode ficar em pé, para parecer que eu estou terminando. Fala aleluia. Aleluia.
Não retarda o Senhor a sua vinda. Fala, não retarda o Senhor a sua vinda, a sua promessa. Espera aí, abaixa só um pouquinho. Como alguns a julgam demorada. Então a Bíblia diz que o Senhor não está retardando a promessa dele de voltar. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Presta atenção, o Senhor não voltou ainda, porque tem pessoas que precisam ser geradas para Cristo, e tem outros que precisam se parecer mais com Jesus. Ele não, presta atenção, ele não voltou ainda por amor de muitos que ainda não foram gerados para Cristo. E ele não voltou ainda. Ele não voltou ainda, porque tem muitos aqui, se ele voltasse, quando você tivesse que comparecer ao tribunal de Cristo, você não receberia louvor, porque você não deu a sua vida para a edificação da casa de Deus. Não edificou uma célula, fugiu. A Bíblia diz no verso 11: visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Verso 12, fala esperando, todo mundo esperando, e apressando, fala apressando a vinda do Senhor. É possível você retardar a vinda do Senhor, e é possível você apressar a vinda do Senhor. Como que você apressa a vinda do Senhor? Qual o motivo pelo qual ele não voltou ainda? Disse o verso 9, porque ele é paciente com as pessoas que ainda não foram geradas para Cristo, e ele é paciente com aqueles que ainda não têm Cristo sendo formado neles. Por isso ele ainda não voltou, porque ele quer que você seja um vencedor, ele quer que muitos vão para os céus. Mas como, 2 Timóteo 4:8, como eu amo a vinda do Senhor, como eu quero sim que a coroa da justiça seja colocada na minha cabeça naquele dia, para que eu possa reinar com o Senhor. Eu apresso a vinda dele. Paulo disse, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Por que Paulo diz com tanta convicção? Porque para ele o viver era Cristo, para ele o viver era que ele continuava vivendo para que ele pudesse produzir mais fruto, para que o seu trabalho pudesse produzir mais fruto, porque ele dizia, sinto dores de parto o tempo inteiro, para gerar pessoas para Cristo, para gerar Cristo nas pessoas, para mandá-las para o encontro, para discipulá-las, colocá-las no cursão, no CTL. Então sim, naquele dia, o reto juiz vai me dar uma coroa, não somente a mim, mas a todos, quantos amam a sua vinda. E quem ama a vinda do Senhor, não somente espera, mas como também diz Pedro, apressa a vinda do Senhor. Quantos querem assumir uma atitude ativa quanto à volta de Jesus, e trabalhar diariamente para que Ele venha, gerando pessoas para Cristo, e gerando Cristo nas pessoas. E quando você se une à edificação da casa de Deus, Deus responde com glória, Deus responde com poder, pois o Espírito Santo veio para que você fosse feito testemunha de Cristo,